E aí, jovens, tudo bem? Eu espero que, sinceramente, que vocês estejam ótimos. Então, a gente vai começar uma aula aqui sobre ligação iônica, certo? Então, vamos lá. Opa, cliquei errado aqui. Isso. Né? Então, deixa eu vir aqui pro cantinho aqui. Então, ligação iônica. Se você chegou nessa aula de ligação iônica e não assistiu a aula de regra do octeto, eu vou pedir para você parar esse vídeo e assistir primeiro o vídeo de regra do octeto, porque lá tem base fundamental, né? Todas as bases para entender ligação iônica estão lá na aula de regra do octeto, tá? Então, se você não assistiu, vai lá e assiste, ok? Eu até vou fazer uma revisãozinha aqui básica aqui para a gente poder lembrar algumas coisas, tá? Mas é importante você assistir a aula de regra do octeto. Então, olha só, a primeira coisa que eu queria lembrar aqui é a tabela periódica, né? Então, a gente vai utilizar essa classificação que existe na tabela periódica, que divide os elementos em metais e ametais, né? Então, você tem aqui uma linha que divide os elementos à esquerda dessa linha, que está aqui no caso, nesse slide, são os verdinhos, né? São os metais. E à direita dessa linha, aqui no caso está amarelo, são os ametais, tá? E a gente tem aqui, né, na ponta aqui, que está de vermelho, os nossos gases nobres, que é o nosso modelo de estabilidade, certo? Que a gente viu lá em regra do octeto. Lembrando que o hidrogênio está aqui, né, solitário aqui, está largado aqui em cima. O hidrogênio ele é um ametal, tá? Embora ele esteja aqui na família 1A, porque ele também, como todo mundo dessa família, tem um elétron na última camada, mas ele, para ficar estável, ele precisa ganhar elétron, certo? Então ele é um ametal. Cuidado com o hidrogênio aqui, ok? Bom, e aí no caso, uma outra coisa que a gente viu na aula passada foi a regra do octeto, né? Que os átomos eles se ligam para adquirir estabilidade. Essa estabilidade é alcançada quando ele fica com 8 elétrons na última camada, né? Com a configuração eletrônica de um gás nobre, certo? E aí a gente viu aqui que, de acordo com o número de elétrons que o átomo tem, de acordo com a família dele na tabela periódica, ele vai perder um elétron, vai perder 2, vai perder 3, né? Família 1A perde 1, família 2A perde 2, família 3A perde 3, né? Já a 5A já começa a ganhar, que são os ametais, né? Esses caras aqui são mais metais, aqui eu já tenho mais metais, então eles começam a ganhar. Quem está na 5A tem 5 elétrons, ganha 3, fica com carga menos 3. Quem está na 6A tem 6 elétrons, vai precisar ganhar 2, carga menos 2. Quem está na 7A tem 7 elétrons, vai precisar ganhar 1, carga menos 1. E aqui os nossos gases nobres, que já estão com o octeto completo. O Hélio é a nossa exceção, ele é estável com 2 elétrons, e aí o hidrogênio, por exemplo, né, estabiliza ganhando 1 elétron, né, para ficar igual ao hélio, ok? É uma exceção importante. Bom, então vamos lá. Então, falando agora de ligação iônica especificamente, né? A ligação iônica é a ligação que acontece entre um metal e um ametal, tá? Como a gente acabou de ver no slide anterior, o metal ele tem tendência de perder elétrons e os ametais têm tendência de ganhar elétrons. Então, os metais, como mostra essa charge aqui, né, a tendência deles é perder elétron, formar cátions. E os ametais têm a tendência de ganhar elétrons, formar ânions. E aí, quando você junta um metal que tem característica, tendência de perder elétron, com um ametal que tem tendência de ganhar elétron, né, naturalmente essas cargas aparecem, o metal vai transferir elétron para o ametal, ele vai ficar positivo e o ametal vai ficar negativo. Então o que acontece é uma atração eletrostática, né? Essa atração eletrostática que está acontecendo aqui, que os cátionzinhos, são cátions da família 1A, estão sendo super atraídos aqui pelos ânions aqui, bonitinhas aqui, ó, da família 7A, tá? Então é isso, ok? Então ligação iônica é a ligação entre um metal e um ametal, acontece com transferência de elétrons, certo? Eu vou dar alguns exemplos, né? O exemplo clássico aqui da química de ligação iônica, o exemplo é entre o sódio e o cloro.
O sódio é da família 1A, então ele tem na camada de valência dele 1 elétron, e na anterior tem 8. A tendência do sódio vai ser perder esse elétron. A tendência do cloro, que é da família 7A e tem 7 elétrons na sua última camada, é de ganhar um elétron. E aí então o cloro, quando fizer ligação, vai ter a tendência de ganhar um elétron. Então, naturalmente, quando você chega o sódio perto do cloro, o sódio vai transferir o elétron dele para o cloro. E aí ele vai ficar positivo, o cloro vai ficar negativo e eles vão se atrair. E aí você tem a formação aqui do nosso cloreto de sódio, o famoso sal de cozinha, certo? Esse composto iônico, ele se aglomera e forma o que a gente chama do aglomerado iônico, o retículo cristalino, tá? Que é uma junção de vários cátions e vários ânions aqui, olha. Aqui nessa representação, o cloro seria essa esfera verdinha e o sódio seria essa esfera aqui lilás, né, roxinha, tá? Então esses cátions, esses ânions se aglomeram. Essa aglomeração é devida à ligação iônica ser uma ligação muito forte. Então, esses íons se aproximam bastante e aí formam os compostos iônicos que têm por característica serem sólidos, né, a temperatura ambiente. Só você lembrar do cloreto de sódio aí, nosso sal de cozinha, você vai lembrar que ele é sólido na temperatura ambiente, tá? Outro exemplo aí, ligação entre o magnésio e o cloro, tá? Deixa eu sair daqui que eu estou na frente do cloro, chegar para cá, isso. Então, olha, o magnésio, ele é da família 2A, então ele tem 2 elétrons na última camada. A tendência dele vai ser perder 2 elétrons. O cloro tem 7 elétrons na última camada, vai ter a tendência de ganhar 1, né? Esse magnésio precisa perder 2 e o cloro só pode ganhar 1. Então, eu vou precisar de 2 cloros para o magnésio perder 1 elétron para cada um. Como mostra aqui a animação. Olha. O magnésio perde 1 elétron para cada cloro. E aí eles se aproximam. E aí essa molécula fica, né, para ela estabilizar, ela precisa de 2 cloros e um magnésio. E aí fica com essa fórmula aqui, que é o MgCl2, é o cloreto de magnésio. Então essa molécula, para estabilizar, precisa de 2 átomos de cloro para 1 de magnésio. Tá? Isso é a fórmula, então, do composto iônico, que a gente precisa estudar um pouquinho mais. Aqui eu vou dar uma regra prática para você fazer essas fórmulas desses compostos iônicos sem precisar ficar fazendo distribuição eletrônica, né? Porque isso dá um certo trabalho. Então, como é que é essa regra? É o seguinte, ó. Cx e AY. Esse C aqui está representando aqui um cátion qualquer, né? Que deve ser um metal aqui da família 1A, 2A, 3A, tá? O X seria a carga que ele forma. Se ele for da família 1A, a carga é mais 1, família 2A mais 2, família 3A mais 3. O A seria um ânion, que pode ser um desses ametais aqui qualquer, da família 5A, 6A ou 7A, tá? E aí a tendência vai ser eles ganharem elétrons. Então esse Y é a carga que esses ametais adquirem. Então o cara que é da 5A tem carga menos 3, o cara da 6A menos 2 e o cara da 1A menos 1. E aí, para fazer a fórmula, a gente inverte essas cargas, né? A carga do cátion vem aqui para o ânion e a carga do ânion vem aqui para o cátion. Só que isso aqui embaixo quer dizer quantidade. Então vou dar um exemplo. O alumínio é da família 3A, como a gente pode observar aqui. Ele tem 3 elétrons e ele vai precisar perder esses 3 elétrons, certo? Aqui ele vai ligar com o enxofre, que é da família 6A, que tem 6 elétrons e precisa ganhar 2. Então carga menos 2. E aí agora, olha, eu vou inverter essas cargas. Sendo que aqui embaixo, esse número, né, não é uma carga elétrica. Ele representa quantidade. Então a gente vai tirar essas cargas. Vai ficar só o número. Então Al2S3. O que isso aqui está me dizendo? Que para essa molécula ficar estável, eu vou precisar de 2 alumínios, então Al2, e 3 enxofres, S3. Vou dar outros exemplos.
Aqui é a ligação entre o cálcio e o nitrogênio. O cálcio é da família 2A, tá? Ele está aqui, carga mais 2. E o nitrogênio é da família 5A, está aqui, carga menos 3. Então eu inverto essas cargas, só que eu tiro o sinal. Então vai ficar Ca3N2. Então essa molécula, para estabilizar, precisa de 3 cálcios e 2 nitrogênios. Certo? Um outro exemplo. O estrôncio é da família 2A. Tendência dele, carga mais 2, perder 2 elétrons. O oxigênio é da 6A. Tendência dele, ganhar 2 elétrons, carga menos 2. Eu inverto essas cargas, vai ficar 2 e 2. Como são múltiplos, né, 2 e 2, 2 e 4, você pode cancelar, né, dar uma simplificada. Então vai ficar só SRO. Tá? Sempre que esses índices, esse número aqui embaixo, for múltiplo, você pode cancelar. Ok? Césio, que é da família 1A, então está aqui, com o fósforo, que é da 3A. Césio carga mais 1, o fósforo carga menos 3. Invertendo, vai ficar CS3. E o P1, no caso, como é 1, não precisa colocar, tá? Porque esse número, quando é 1, a gente omite, tá? Não precisa colocar, não. Aliás, você não deve colocar, tá? Tranquilo, galera? Então, olha, essa regra aí a gente vai usar bastante, tá? E aí, quando você olha já fórmulas de compostos iônicos, seria interessante, por exemplo, aqui, ó, CaCl2, né, já observar que esse 2 aqui era a carga do cálcio. E se não tem nada aqui no cálcio aqui, esse 1 era a carga do cloro. Sempre na direita, na esquerda positivo e na direita negativo, ok? Bom, então esse slide aí está falando um pouquinho sobre características dos compostos iônicos, né? Os compostos iônicos são sólidos à temperatura ambiente, tá? Então o composto iônico que a gente mais conhece é o cloreto de sódio, mas a gente tem vários sais aí, né? Vários compostos iônicos, e a característica deles é ser sólido à temperatura ambiente, porque é uma ligação muito forte, a ligação iônica. O que é o motivo também da segunda afirmativa aqui, ó. O ponto de fusão de ebulição dos compostos iônicos, eles são elevados. Então repare aqui, olha, ponto de fusão, lembrando, é a temperatura onde o sólido passa para o estado líquido. E o ponto de ebulição é a temperatura onde o composto passa do estado líquido para o estado gasoso. Então repara, eu tenho valores altos aqui, tanto de pontos de fusão quanto de pontos de ebulição, tá? Isso por quê? Porque a ligação iônica é uma ligação forte, ok? Conduzem corrente elétrica fundidos ou em solução aquosa, tá? Então, se você funde um composto iônico, passa ele do estado sólido para o estado líquido, as cargas que já existem nele, porque é a carga do cátion, do metal, com a carga do ânion, do ametal, essas cargas vão aparecer no estado líquido, tá? E é diferente de solução aquosa. Solução aquosa é você pegar a substância e dissolver na água. Então, exemplo aqui do sal de cozinha. Eu fundir o sal de cozinha seria eu botar ele numa panela e esquentar ele até ele chegar a essa temperatura aqui de 801 graus. Você provavelmente não vai conseguir essa temperatura de uma panela no fogão comum, tá? Mas seria isso, você pegar o sólido e fundir ele, tá? Vai aparecer as cargas que são fundamentais para ter a condução de corrente elétrica, ok? A corrente elétrica, ela é transmitida, né? Ela passa aqui numa solução. Para ela ser transmitida numa solução, tem que ter íons presentes, tá? Uma solução aquosa seria você pegar o sal e dissolver na água, né? O que é mais comum que a gente faz, né? A gente pega a água e aí vai fazer um macarrão, coloca sal lá, você vai ver que ele vai dissolver completamente, ok? Nesse caso, eu vou ter a presença dos íons Na+, e Cl- também vai poder conduzir corrente elétrica, tá? E o melhor solvente é a água, né? Então, esses compostos dissolvem bem na água, ok?
Então, ó, e simplificando um pouquinho, né, como é que isso cai no Enem, tá? Deixa eu sair daqui, isso. Então, olha, esse é o Enem PPL 2012, né, pessoas privadas de liberdade. A fosfatidilcerina, rapaz, que nome difícil, né? Fosfatidilcerina é um fosfolipídio aniônico, cuja interação com o cálcio livre regula processos de transdução celular e vem sendo estudada no desenvolvimento de biosensores nanométricos. A figura representa a estrutura da fosfatidilcerina. Ela tem uma parte aqui orgânica, né, que é só carbono e hidrogênio, tá? E tem uma parte aqui onde você tem os grupos fosfato, grupos carboxila, grupos amônio aqui, ok? Então tá. Então, com base nas informações do texto, a natureza da interação da fosfatidilcerina com cálcio livre é do tipo. Ora, ele está falando do cálcio livre, no caso, seria o cálcio com carga mais 2. O cálcio, ele é um átomo da família 2A. Tá? A dificuldade disso no Enem é que o Enem não tem tabela periódica. Então, se eu tivesse uma tabela periódica disponível, eu ia lá na tabela periódica e ia ver que o cálcio é da família 2A. Tá? O Enem te fornece como dado o número atômico do elemento cálcio, 20, como uma saída para você fazer o que no caso? Para você fazer a distribuição eletrônica do cálcio, um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Então 20 elétrons vai até o 4S2. E aí a camada de valência dele tem 2 elétrons na última camada, e aí na anterior tem 8. Nesse caso você vai perceber que ele vai precisar perder 2 elétrons. Então a carga que ele assume quando faz ligação química é mais 2. Tá? Então aqui, olha, a ligação do cálcio, né, com esta molécula, que é toda formada por ametais, a gente já leva para o lado de ser uma ligação iônica, porque o cálcio é um metal e essa molécula aqui está cheia de átomos, né, todos ametais, certo? Então seria uma ligação iônica. E aqui no caso, olha, a gente vai ter que ver o seguinte, a questão da carga do cálcio. Repara que a letra A fala de ser uma ligação iônica somente com o grupo aniônico fosfato. Fosfato, no caso, é essa parte aqui que tem o fósforo com os oxigênios. Repara que ele tem carga menos 1. Então, somente com o grupo aniônico fosfato, já que o cálcio livre é um cátion monovalente. Cátion monovalente seria um cátion com carga mais 1. Então, aí está errado, porque a gente viu que o cálcio ele tem carga mais 2. A letra B, mesma coisa, iônica com cátion amônio. E aí já está errado aqui desde o início, né? Porque o amônio tem carga positiva. Então, o cálcio, como também tem carga positiva, vai ter a tendência de chegar numa carga negativa para fazer ligação, certo? De qualquer forma, ele ainda, né, continua mais errado ainda, que ele fala que ele é um ânion monovalente. O cálcio não é ânion, muito menos, né, com carga menos 1. A letra C é iônica, com os grupos aniônicos fosfato e carboxila. O fosfato está aqui, né, a gente já falou, e a carboxila é essa ponta aqui, que também tem carga menos 1. E aí, porque o cálcio em sua forma livre é um cátion divalente, aí está perfeito, tá? Porque o cálcio carga mais 2 e vai ser uma ligação iônica com esses grupos aqui, né, que são ametais, que é o fosfato carga menos 1 e a carboxila com carga menos 1 também, tá? A letra D e a letra E estariam fora porque ele fala aqui de ligação covalente, e aí ligação covalente a gente vai ver na próxima aula, mas a ligação covalente é uma ligação entre 2 ametais, tá? No caso aí não é o nosso caso, certo? Então aí a resposta certa é a letra C. Beleza, deixa eu passar para cá. Então essa questão próxima aqui é uma questão da UERJ, tá? O Enem não tem muita questão de ligação interatômica.
Falei isso lá na primeira aula de regra do octeto, tá? Então a gente está fazendo algumas questões aqui de outras universidades, né? O foco é fazer questão Enem principalmente, e aí quando não tiver muita questão a gente faz questões da UERJ também, né? Ou de outras universidades, tá? Então ele bota aqui, a figura a seguir representa o átomo de um elemento químico de acordo com o modelo de Bohr. Então essa distribuição que está aqui é a nossa distribuição em camadas, né? Camada K com 2 elétrons, aqui eu tenho o núcleo do átomo, camada L, se você contar aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons, e a última camada aqui, camada M, com 2 elétrons, tá? Então esse átomo tem 2 elétrons na última camada e 8 elétrons na anterior. Okay? Um dos caminhos seria, no caso, né, você fazer o somatório desses elétrons e lá na tabela periódica, a prova da UERJ tem tabela periódica, né, e lá na tabela periódica ver o número atômico do elemento. Você vai encontrar lá com 12 elétrons, no total seria o magnésio. Aí você ia ver a família dele, ele é da família 2A. Mas no caso aqui não precisa, né? Basta saber o quê? Regra do octeto. Então esse cara aqui tem 2 elétrons na última camada, né? A tendência dele vai ser, quando fizer ligações químicas, perder esses 2 elétrons, tá? Então ele bota aqui, para adquirir estabilidade, um átomo do elemento representado pela figura deverá efetuar ligação química com um único átomo de outro elemento, cujo símbolo é. E aí tem aquela coisa da fórmula que a gente viu, né? Com um único átomo, então eu preciso de um átomo, se esse cara aqui quer perder 2 elétrons, eu preciso de um átomo que precise ganhar 2 elétrons. Para eu ter um átomo só, se esse cara quer perder 2, o outro que vai receber tem que ganhar 2, tá? Quem ganha 2 elétrons é alguém da família 6A. No caso da UERJ, como você tem a tabela periódica disponível, é só ir lá dar uma consultada, você vai ver que dos elementos estão dispostos aqui, carbono é da 4A, o flúor é da 7A, o fósforo é da 5A, e a resposta certa seria o enxofre, que é da família 6A. E aí, então, esse átomo aqui vai perder 2 elétrons e o enxofre vai ganhar 2. Ok? Resposta certa aqui, letra D. Beleza. E aí, outra questão da UERJ aqui, ele fala então aqui, olha, apesar da posição contrária de alguns ortodontistas, está sendo lançada no mercado internacional a chupeta anticárie. Bom, né, se você olhar lá, o ano dessa questão, 1998, não sei se já lançou, se não lançou, provavelmente, porque não passou lá nos comitês lá, né, de saúde lá, né, enfim. Então, olha, chupeta anticárie. Ela contém flúor, um já consagrado agente anticáries, e xilitol, um açúcar que não provoca cárie e estimula a sucção pelo bebê. Okay. Considerando que o flúor, utilizado para esse fim, aparece na forma de fluoreto de sódio, a ligação química existente entre o sódio e o flúor é denominada. Bom, aí tranquilo também, porque o sódio, no caso, é um metal, e o flúor é um ametal. Nesse caso, questão da UERJ, tem tabela periódica disponível, é só dar uma olhadinha lá. A base é aquele primeiro slide lá que a gente viu, onde você divide, né, os elementos em metais e ametais. E aí você vai ver que o sódio é um metal e o flúor é um ametal. Ligação entre metal e ametal, ligação iônica. Resposta certa, letra A. Ok, galera? Bom, então essas questões aí foram para a gente dar uma elucidada aí, dar uma mostrada aí como é que isso pode cair, tá? É preciso que vocês façam mais questões, ok? Então pega a apostila, faça todas as questões, tem um gabarito disponível também. Fora isso, eu espero que vocês não estejam desesperados, e se ficou alguma dúvida, reassiste a aula, ou se não conseguiu entender alguma coisa, faz um contato aí que a gente tende, vai tirar a dúvida de vocês aí, ok? Um grande abraço, fiquem com Deus.